Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos que o Senhor é o Deus que abre caminhos à nossa vida. É o Deus que está abrindo caminhos agora, caminhos para a solução de problemas, caminhos para sair das dívidas, caminhos de favor, de prosperidade, de avanço, caminhos de salvação para essa casa, caminhos de livramento, caminhos de vitória, caminhos de conexões estratégicas, conexões de destino. Eu oro para que o Senhor abra um caminho para aquele que está desempregado, que o Senhor abra um caminho para aquele, Senhor, que não sabe o que fazer nessa situação difícil que está enfrentando dentro da empresa, no seu casamento, com um filho seu. Abre caminhos, Pai, mostrando, Senhor, uma saída. Tu és o Deus que dá o escape, Tu és o Deus que dá o livramento, e nós oramos crendo, ó Deus, que algo tremendo e sobrenatural está certamente acontecendo nesse momento. Nos rendemos a Ti, Jesus, de todo o nosso coração, e reconhecemos nossa total dependência do Senhor. Meu Deus, gratidão. Gratidão pela Tua fidelidade, gratidão pelo Teu amor, gratidão pelo Teu cuidado, gratidão pelas respostas, gratidão pela voz de Deus. Amado Espírito Santo, abre os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz. Queremos ouvir a Tua voz, queremos receber a Tua direção, queremos receber a Tua instrução, queremos ser guiados por Ti. Nos pegue pela mão, Senhor, e nos conduza, amado Espírito Santo, em o nome de Jesus Cristo. Oramos agora, Senhor, para que seja quebrado agora todo tipo de laço, Satanás, todo tipo de engano, de armadilha, tudo aquilo que vem, Senhor, para sabotar, tudo aquilo que vem, Senhor, para destruir, que caia por terra toda obra de destruição, toda obra de maldade, toda obra de engano, toda obra de mentira, que caia por terra difamações, mentiras, invenções, calúnias, malfazejos, orações contrárias, injustiças, porque Tu és o Deus que faz justiça em favor daqueles que clamam a Ti. E como está escrito na Tua palavra, Pai, que envergonhados e confundidos sejam todos aqueles que contenderem contra a Tua filha, que contenderem contra Teus filhos. Em o nome de Jesus Cristo, dá vitória, Pai. Fortalece os que estão cansados, os que estão desanimados, aqueles, meu Deus, que estão enfrentando grandes desafios, que uma unção fortalecedora venha sobre a vida deles. Senhor, arranca pessoas da depressão, arranca pessoas do caos, arranca pessoas da destruição, dos vícios, e que o poder de Deus toque agora na vida dessa pessoa. Meu Pai, nós oramos, pedindo a Ti, limpa o nosso coração, que não haja em nós ressentimentos, que não haja em nós contaminação dentro do nosso coração. Perdoamos a quem nos faz mal, perdoamos aqueles, Pai, que se levantam contra nós, e entregamos tudo nas Tuas mãos, pedindo, Pai, com que a Tua boa mão seja sobre nós. Coloca a Tua mão, Senhor, e como está escrito na Tua palavra, Senhor, não temeremos o que nos possa fazer o homem, porque Tu és o nosso socorro, Tu és a nossa fortaleza, Tu és o Deus que guarda a nossa entrada e a nossa saída. Guarda nossos filhos, Pai. Guarda as crianças, Pai. Eu oro, Senhor, para que Tu guarde as crianças. Guarde elas, Pai, em toda a sua jornada aqui nessa terra. Proteja as crianças de todo mal. E nós oramos em nome de Jesus Cristo, Pai, para que toda enfermidade renda-se a Jesus, toda dor, todo tipo de infecção, de inflamação, de câncer. Nós oramos agora para que renda-se ao poder de Jesus Cristo. Jesus, Tu cura. Não há impossíveis para Ti. Eu apresento diante de Ti, Pai, a vida dessa pessoa. Toque-a, Pai, com o Teu poder.
tira esse problema nas pernas, tira esse problema nos braços, essa pessoa que sofreu quebradura, essa pessoa que teve machucaduras. Eu oro, Senhor, por uma restauração agora, uma restauração na pele, uma restauração em ligamentos, uma restauração em ossos, uma restauração em juntas, em o nome de Jesus. Eu oro pela restauração dos pés, de tornozelos. Eu oro, Senhor, pelas articulações e oramos por um milagre. Que Jesus Cristo te toque agora e que você seja curado, que você seja curada, que toda dor, toda doença, todo tipo de problema grave, de doença crônica, renda-se a Jesus Cristo. Jesus é aquele que tem todo o poder. Nossa fé está em Jesus. Não coloque a sua fé em mim, coloque a sua fé em Jesus. Jesus, é Ele que pode, é Ele que cura, é Ele que opera milagres. Jesus, a nossa fé está nele. Invoque o nome de Jesus aonde você está. Você que não consegue engravidar, clame a Jesus. Você que está com um grande desafio na sua saúde, clame a Jesus. Você que está no meio do caos, você que está no fundo do poço, clama a Jesus agora e Ele te tocará, a luz dele entrará aí aonde você está e você será livre, você será tocado pelo poder de Jesus Cristo. Amém e amém. E eu declaro sobre a tua vida o Salmos 91, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia! O Senhor me mostrou, enquanto eu estava orando aqui, pessoas com muita queimação no estômago. Seja você quem for, que chegou aqui nessa oração com queimação no estômago, eu oro pela cura agora, para que Jesus Cristo te cure, para que essa queimação renda-se a Jesus Cristo agora, para que o poder de Deus toque na tua vida agora. Aleluia! O Senhor também me falou do homem que está aí e que o nome do irmão dele é Glauco. Você que tem um irmão chamado Glauco, Deus te visita agora. E Deus te visita com livramento. Deus te visita com resposta. No dia de hoje, tu verás o cumprimento dessa palavra. Em nome de Jesus. Tu verás o cumprimento dessa palavra. Em nome de Jesus. Eu também quero liberar uma palavra para uma mulher que está aí me ouvindo. E essa mulher, ela perdeu o emprego. E ela tem 3 filhos. Tem sido desafiador para ela. Ela separou e ela precisa de um caminho aberto da parte de Deus. Deus está abrindo esse caminho para você, em nome de Jesus. E Deus está trazendo resposta e vai te colocar diante da pessoa certa, que não só vai te dar emprego, mas vai te ajudar também. Deus está enviando ajuda para o teu caminho, em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus está enviando ajuda para o teu caminho. Eu também quero liberar uma palavra para uma pessoa que chamam de Duda, que está aí me ouvindo nesse momento. Eu vejo Deus abrindo uma grande porta para você. Eu vejo Deus entrando com providência na tua vida de uma oração que você pediu ao Senhor. E o Senhor trazendo essa resposta
a você em nome de Jesus. Amém? Receba aí essa palavra como uma direção do Senhor para a tua vida. Eu também quero liberar uma palavra para essa pessoa que faz aniversário dia 18 de março, que está aqui conosco nesse momento. Eu vejo Deus abrindo para você, um caminho que antes você só sonhava e Deus está te dando acesso agora a esse caminho. Em nome de Jesus, Deus está te dando acesso, Deus vai colocar você diante dessas pessoas, no nome de Jesus Cristo. Amém? Tem um policial civil que está me escutando aí também, que o Senhor tem dado grandes livramentos e você tem se voltado para Deus e o Senhor vai te colocar como cabeça. O Senhor está liberando promoção para a tua vida, em nome de Jesus Cristo. A mão do Senhor está sobre a tua vida. Receba essa palavra como uma palavra profética em nome de Jesus. Amém? Eu quero hoje trazer uma palavra ao teu coração. Eu quero pedir a cada pessoa que está entrando aqui nessa oração, já deixa a tua curtida aqui, deixa aí o teu like, para que o YouTube mande essa oração para outras pessoas. E se você puder, compartilha com 10 pessoas. Manda para amigos, manda para parentes, compartilha em grupos, passe à frente. Porque se Deus está te abençoando, se Deus preparou um banquete para nós essa manhã, por que não abençoar outras pessoas? Por que não passar a oração à frente? Todos podem fazer isso, todos. É que a gente tem que parar de se importar só com a gente e começar a semear na vida dos outros. Pega aí essa oração e compartilha com alguém essa oração em nome de Jesus. Amém? E você que não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. Se Deus te trouxe aqui nessa oração, Deus tem um propósito para a tua vida. Deus me deu uma palavra hoje. Essa palavra está lá em Êxodo capítulo 2, verso 11. E eu quero compartilhar com você essa palavra que diz assim: certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e observou o trabalho pesado que realizavam. Viu também um egípcio espancando um dos seus irmãos hebreus. Depois de olhar para todos os lados e não ver ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte, saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza o que fiz já foi descoberto. Moisés, ele era hebreu, foi adotado pela filha do faraó, foi criado como um egípcio, mas ele era judeu, sua mãe era judia, sua irmã era judia, sua família era judia, e ele sabia disso. A Bíblia diz que num belo dia, talvez visitando as obras do Egito, fazendo algum serviço para o faraó, ele viu um egípcio maltratando um judeu, e a Bíblia diz que ele se mete no meio, se enrosca com aquele homem e acaba matando ele. E acabou matando e enterrando o corpo. E pensou que ninguém tinha visto, pensou que poderia seguir em frente. E a Bíblia diz que alguns dias se passaram e ele viu 2 judeus brigando, ele se meteu no meio e disse: por que vocês brigam se vocês são irmãos? E um deles disse: mas por que você está se metendo aqui? Você vai também matar como você matou aquele egípcio? Aí Moisés entendeu que o que ele tinha feito, as pessoas já sabiam. A Bíblia diz então que ele foge do Egito, porque ele pensa: se o faraó souber, eu serei morto. Interessante que Moisés, mesmo ainda não sendo um libertador oficial levantado por Deus, isso já estava aqui dentro dele. É por isso que ele não aceitava a injustiça. É por isso que ele lutava pelo povo judeu. É por isso que ele se importava com o seu povo. Mas sabe, mesmo que Deus tenha algo para você, você tem que aguardar o tempo de Deus. Moisés tentou ser um libertador, tentou viver o propósito antes do tempo de Deus. E quando você tenta viver qualquer coisa na vida antes do tempo, você já entra em um caminho sem direção, em um caminho sem favor, em um caminho sem
a liberação do céu. Nós temos que compreender que a liberação do céu importa muito. Se Deus não te liberou para fazer algo, não faça ainda. Se Deus não te liberou para comprar uma coisa que você quer muito, não compre ainda. Para todas as coisas a Bíblia diz que há um tempo. Nós precisamos ser especialistas nos tempos, discernir o tempo de cada coisa. Porque se você faz uma coisa fora do tempo de Deus, depois é preocupação, é perturbação, é problema para você resolver. Então, se certifique de fazer tudo no tempo certo. Se você não fizer as coisas no tempo certo, no time certo, você vai ter problemas, você vai ter dificuldades. Então, Moisés tentou aqui antes do tempo ser um libertador, mas ele não tinha a liberação do céu. Ele não tinha a aprovação de Deus. A mão de Deus não estava sobre isso, mesmo ele já tendo chamado, mesmo que Deus já tivesse aquilo para ele, ele se antecipou. Ele achou que aquele era o tempo. Então há coisas que Deus colocou dentro de nós fazermos, nos envolvermos, construirmos, realizarmos, mas o que nós devemos nos certificar é: será que Deus está nisso? Será que esse é o tempo? Porque há coisas que você sonha, há coisas que você deseja e que, sabe, aquilo é de Deus para você, é de Deus para você, mas não é o tempo ainda. Nós temos que aguardar o tempo das coisas acontecerem. Eu não tenho que me precipitar com algo. E sabe o que é pior? Quando você faz coisas sem a direção de Deus, sem a liberação do céu, vai acontecer com você como aconteceu aqui com Moisés. Ele teve que ficar 40 anos fora do Egito, 40 anos fazendo outras coisas, para depois retornar e viver o propósito. Deus teve que enviar ele para a faculdade do deserto, porque ele não quis aprender ali no lugar que ele estava. Tem coisas que Deus ele vai permitir com que a gente vá para determinados lugares, conheça determinadas pessoas, viva determinadas experiências, porque a gente não está apto para viver o que Ele tem reservado para a nossa vida. Por isso, querido, é tão importante, sabe, nós fazermos as coisas no tempo de Deus, tudo no tempo de Deus, não no nosso tempo, não forçando as coisas, não tentando de alguma maneira pressionar e pressionar até as coisas darem certo. Tem coisas que não tem que dar certo ainda. Não tem que dar certo porque você não está preparado. Não tem que dar certo, sabe? Porque Deus tem outras coisas na frente e você está querendo pular etapas, você está querendo fazer as coisas no afã de resolver, no afã de realizar, mas você tem que se certificar se isso é o tempo de Deus para você. Se não for o tempo de Deus, você vai ter problemas, assim como Moisés teve. Mas sabe o que eu acho interessante aqui? É que o passado de Moisés o assombrou por muito tempo. Porque ele matou um homem e enterrou esse homem. Ele carregou isso sobre as suas costas por muito tempo. Até quando Deus apareceu para ele numa sarça ardente. A Bíblia diz que ele estava cuidando das ovelhas, dos rebanhos do sogro dele no deserto, quando ele viu uma sarça pegando fogo e não se consumindo. E ele se aproximou para ver. E quando ele se aproximou para ver, o Senhor bradou e disse: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Quando Deus disse para Moisés: tira a sandália dos teus pés, Deus estava dizendo assim: a partir de agora eu mudo o teu caminho, a partir de agora eu mudo tua história, a partir de agora você não vai andar mais naquele caminho que você andava. Eu creio, gente, que Deus é poderoso para mudar o nosso destino, para mudar o nosso caminho, para trocar os nossos sapatos e para nos dar um novo rumo, nos dar uma nova direção, sem a sombra do passado.
a sombra do passado sobre Moisés o aterrorizava. Mas Deus fez com que aquilo tudo que urgia contra Moisés, aquilo tudo fosse enterrado. Os 40 anos no deserto foi o tempo de enterrar o passado de Moisés. Foi o tempo de Moisés, se entregar a Deus, conhecer mais a Deus e entender que existia um tempo para todas as coisas. Eu creio que a direção na vida de Moisés mudou quando ele teve um encontro com a presença de Deus. Talvez você se sinta culpado por algo que você fez no passado. Talvez você não se ache digno, de viver o plano de Deus, de seguir o propósito de Deus na tua vida, mas o Senhor muda a direção dos teus pés. O Senhor te dá um caminho novo. O Senhor te santifica os pés. Aqueles caminhos de pecado, aqueles caminhos de engano, aqueles caminhos de violência, aqueles caminhos de carnalidade, o Senhor tira essas sandálias por onde você andou, por esses caminhos, e o Senhor te purifica. Ele tira as sandálias dos teus pés, Ele te santifica. Ele diz: filho, eu te perdoo. Filho, eu te santifico. Filha, eu te santifico. Então, é Deus quem vai te capacitar a viver esse novo tempo. E mesmo que as pessoas te acusem do teu passado, mesmo que o diabo use pessoas para te acusar, mesmo que o diabo use pessoas, para não mostrar misericórdia contigo, existe um Deus que perdoa, existe um Deus de misericórdia, existe um Deus que muda caminhos, que muda direção, existe um Deus da segunda chance, existe um Deus que renova. Por isso, se eu estou falando com alguém aqui que pecou, se eu estou falando com alguém que o seu passado o assombra, se eu estou falando com alguém aqui que pisou na bola, que errou, que caiu em pecado, eu venho aqui dizer para você: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que estás é terra santa. Tira a sandália dos teus pés. Hoje Deus muda a tua história. Hoje Deus muda o teu caminho. Hoje Deus te dá uma nova instrução. Hoje Deus te abre um novo caminho. Hoje o Senhor te chama de volta. O Senhor te abre um caminho para ti de restauração. Deus abre um caminho de restituição para você viver o que Ele tem reservado para a tua vida. Eu quero declarar que Deus está abrindo caminhos de misericórdia, Deus está abrindo caminhos de restauração e caminhos de restituição. O homem pode olhar para você, e lhe condenar. O homem pode olhar para você e lhe acusar. Mas existe um Deus que muda caminhos. Existe um Deus que tem o poder de perdoar. É que nós somos muito julgadores. Nós não aceitamos ver Deus restaurando pessoas. Nós não temos, às vezes, a misericórdia com as pessoas porque nos achamos muito justos, nos achamos muito bons, nos achamos muito perfeitos. Só existe um que é perfeito, que é Deus. Então volte para Deus e Ele muda o teu caminho, Ele muda a tua história, Ele lhe dá uma nova oportunidade, porque Ele é o Deus das novas oportunidades. Escreve aqui nos comentários: o meu Deus é o Deus das novas oportunidades, é o Deus que restaura o caminho. Aleluia, glória a Deus. Eu tive um podcast que me chamou muito a atenção com um médico. E esse médico, ele foi criado na igreja. E ele disse que tudo que ele conheceu na infância dele, os pais dele eram crentes, era um Deus mau, um Deus punidor. Ele conhecia um Deus carrasco, que se você saísse fora da linha, esse Deus, lhe rejeitaria. E ele disse que depois se afastou da igreja, e quando Deus o chamou de volta, ele conheceu um Deus amigo, ele conheceu um Deus misericordioso, ele conheceu um Deus que tinha o poder de perdoar ele pelos pecados dele e de dar uma nova chance para ele. Você tem que conhecer esse Deus amigo, você tem que conhecer esse Deus que perdoa, esse Deus que é misericordioso. Talvez você precisa conhecer esse Deus hoje, esse Deus amigo. Chama por Ele, porque Ele pode te dar uma nova chance. Talvez os homens não te dão uma nova chance, mas Ele te dá uma nova chance. Amém? Eu quero orar pela tua vida, eu quero te abençoar. Quero também falar rapidamente, esse aqui é meu novo livro. Deixa eu colocar aqui o site aqui para vocês. O site desse meu livro aqui é o www.vinicius17.com.br.
Pense grande sempre. Você sabia que essa semana zerou os estoques, inclusive da editora, teve que rodar mais livro, foi incrível. Um cliente só comprou todos os livros que tinha na editora desse aqui, de tanto que as pessoas estão buscando, estão lendo, estão dando de presente. Então eu glorifico a Deus porque Deus está fazendo uma coisa incrível. Esse livro aqui tem algo de Deus na vida dele que vai te abençoar, certo? E se você quiser adquirir, inclusive dar de presente para outras pessoas, você pode adquirir no nosso site www.vinicius7.com.br. Também, segunda-feira, eu estarei aqui lançando o evento que eu terei em Gramado, no Rio Grande do Sul, dia 5 de julho, tá? São poucas vagas, eu vou fazer uma gravação nesse dia, certo? E eu quero convidar você a participar, vai ser maravilhoso, vai ser uma grande bênção, dia 5 de julho, em Gramado, no Rio Grande do Sul. Vou anunciar as vagas na segunda-feira, são poucas vagas, tá? Então, quem quiser participar, não perca a oração de segunda às 6 da manhã. E eu sei que no dia mesmo eu vou fechar as vagas, porque tem muita gente do Rio Grande do Sul que me acompanha, de Santa Catarina, e eles vão descer para esse dia lá em Gramado, tá? Então vai ser maravilhoso, vai ser uma grande bênção. Eu quero também convidar você, domingo agora, eu estarei ministrando aqui em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120. E você é nosso convidado, tá bom? Domingo agora, 9 horas da manhã, aqui em Alphaville, Barueri. Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar, em nome de Jesus. Quero pedir, quando acabar essa oração, compartilha com 10 pessoas aí, manda para amigos, manda para parentes, compartilhe, em nome de Jesus. E você, chame por Jesus aí aonde você está, porque Jesus é um Deus amigo, certo? Ele tem o poder de te perdoar, Ele tem o poder de mudar a tua história, Ele tem o poder de te dar uma nova chance e abrir um novo caminho para você. Pai, em nome de Jesus, Tu és um Deus de amor. Essa pessoa que tem sido acusada, tem se sentindo condenada, essa pessoa, Pai, que tem sido talvez, Pai, mal vista, até pelos seus vizinhos, mal vista pelos seus amigos, mal vista pela igreja. Senhor, essa pessoa precisa conhecer esse Deus amigo, esse Deus perdoador, esse Deus misericordioso, esse Deus que dá uma nova chance, esse Deus que tem graça, esse Deus que tem amor, esse Deus que tem todo o poder de libertar essa pessoa do passado dela. Por isso, Pai, em nome de Jesus, a minha oração agora é para que o Senhor visite a vida de cada pessoa que está aqui e que o Senhor abra caminhos de restauração. Em o nome de Jesus Cristo, que essa pessoa venha viver isso e que caminhos de restauração sejam abertos em o nome de Jesus Cristo. Caminhos de restauração sejam abertos na vida dessa pessoa. E eu oro também por todo aquele que chegou doente aqui nessa oração, para que seja curado agora. Todo aquele que chegou amarrado por forças espirituais, que seja livre no poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor Jesus, toque-os com o teu poder agora. Toque-os com a tua graça, toque-os com o teu favor, que amarras caiam por terra e que o dia de hoje seja uma bênção. Consagramos o dia de hoje para que tenhamos sucesso, para que sejamos prósperos, para que tenhamos a direção de Deus, para que venhamos ouvir a voz de Jesus e para que tenhamos a força de Deus para vencer o dia de hoje. Em o nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Eu tenho um recado importante para todos. Nesse final de semana, sábado e domingo, eu vou fazer um propósito especial, ainda dentro desse. Eu vou orar, tá? Para que Deus abra caminhos para você resolver problemas dentro da tua casa, problemas na empresa, problemas financeiros. Eu vou orar para que Deus abra esses 3 caminhos. Esse final de semana, faça esse propósito comigo. Eu vou ficar sábado e domingo sem doce. Vou fazer um jejum a Deus. Se você quiser me acompanhar, pode me acompanhar, se tem saúde para me acompanhar. Consulte um médico se precisar, certo? Mas eu estarei em jejum, sábado e domingo, para Deus abrir esses caminhos, esses 3 caminhos, certo? Sair das dívidas, Deus abrir caminhos para a empresa e Deus abrir soluções para dentro de casa. Deus abrir caminhos para dentro de casa, certo? Então, se você quiser participar, esteja comigo sábado e domingo nas orações, faça propósito junto comigo, eu vou estar em propósito e eu convido você a estar em propósito junto comigo.
Nos finais de semana eu tenho feito esses propósitos e tem sido uma bênção. Eu convido você a participar, ok? Convida outras pessoas, compartilha aí com 10 pessoas. Que Deus te abençoe até 9 da manhã, se Deus quiser. Um abraço a todos.